Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, passando aí para deixar-lhes um pensamento bíblico. Estou em casa, na rede da esposa. Não sei porquê, eu gosto mais da rede dela, acho que é, sei lá, será que é o cheirinho? Eu acho que é mais curta, sei lá, mas me envolve melhor. E lendo a minha Bíblia aqui, preparando-me para um honroso compromisso, eu deparei-me com um texto. Você sabe que todo iniciar de ano eu reinicio a minha leitura devocional como cristão e eu comecei a ler Deuteronômio, capítulo de número 4. Na verdade, alguns capítulos anteriores. E quando chegou nos versículos de número 27 a seguir, que eu vou ler aqui para vocês, ou pelo menos citá-lo-eis, eu comecei a pensar numa tese, numa teoria, que eu prefiro nominar como doutrina, cujo eu sou postulante da mesma, cujo eu acredito na mesma e prego sobre, que é o arrebatamento da igreja, o raptus, o invisível, a vinda invisível, a primeira etapa de duas, que é o posicionamento dispensacionalista e pré-tribulacional. Vocês sabem que nos vídeos aqui eu sempre evito tratar desses temas ou dessa linguagem muito técnica, porque eu aqui falo de aluno para aluno e nós somos eternos alunos, eternos aprendizes. Então, entenda os meus vídeos na simplicidade do mesmo, como um aluno que está fazendo uma prova ou um trabalho em dupla, quem sabe em grupos maiores, para que junto a gente possa trocar experiências. Então, eu nunca tive a pretensão, e penso que a loucura, de me achar com a palavra cabal ou final de determinados assuntos. Mas eu sou um pré-tribulacionista convicto. E dentre inúmeros textos e argumentos, e outros vídeos que você possa ver, outros textos que você possa ouvir, eu vou pensar esse texto aqui. Eu respeitosamente respeito a opinião de quem pensa diferente. Graças ao bom Deus, eu não tenho problema com quem pensa diferente. Só entendo que o meu limite acaba onde inicia o seu e vice-versa. Entendo também a lei do protocolo. O indivíduo é meio chatinho lá, mas ele é bem como ele está. Então acho que a gente precisa respeitar essas questões. Também entendo que a gente deve ter a mente arejada a fim de que novas ideias sempre possam surgir. Também entendo que Jesus, quando José e Maria o perderam, eles voltaram. Então tem pessoas que não voltam. Não, eu disse, está dito, falei, está falado. Né? Como eu digo sempre, se você diz, está dizido. E se você falou, está falido. Se você falou, está falado. Então eu penso assim, que a gente deve reavaliar sempre, reinventar-se. É a palavra do momento. Eu não terei problema nenhum se futuramente eu pensar diferente e precisar reeditar ou retratar-me sobre esse assunto. Vai para quase 20 anos que eu penso desse modo, convencido com outras mentes pensantes, e eu continuo com o mesmo pensar. Então, assim, além de outras informações, além de outros textos que a gente pode citar, a questão dos sacerdócios, a questão de Apocalipse 1:19, que eu tenho um vídeo falando sobre a tríade interpretativa do Apocalipse, e tantos outros textos. Mateus capítulo 24, verso 3, eu divisiono, separo em grupos, porque Jesus está respondendo, aclopando-os em grupo. Então, se a pergunta foi feita em blocos, em grupos, Jesus também as respondeu desse modo. Então, compreendendo desse modo, para mim fica mais fácil. Então é a maneira que o meu coração encontra paz, é a maneira que o meu coração sossega. Como você sabe que eu não sou cessacionista, eu também acredito nas visões de Deus, eu acredito na manifestação dos dons espirituais e eu tenho ouvido ao longo dos anos crentes sinceros. Eu não estou doutrinando, não estou fundamentando a minha fala em experiencionalismo pessoal, porém não os desprezo. Será que todos aqueles nossos amados irmãos que tiveram visão de céu aberto, trombeta tocando, a igreja subindo,
Será que todos eles estavam na carne? Será que todos eles estavam em transe? Será que todos eles estavam assim delirando? Então acho que respeitosamente é preciso pensar sobre. E a igreja primitiva? A lei da primeira aceitação, a primeira ideia, a maneira que eles receberam essa mensagem. Então assim, esse assunto merece consideração. Também entendo que, por um outro lado, existem mentes pensantes, brilhantes, gente sincera, gente fiel, que pensa de modo diferente. Então, meu respeito vai a esses também. Porém, é mais do que fundamentado no livro Declaração de Fé das Assembleias de Deus, por exemplo, se bem que o que nós temos em mão, aquele material, né, naquela página, naquele livro de capa marrom, por exemplo, né, com letras douradas, ele é um resumo, né, muito bem pensado, é claro, mas ele é um resumo, não diz toda a declaração do nosso credo como um todo, mas fica aqui uma dica cultural para que você também o leia. Então, mais do que fundamentar-se nessas ideias e nesses indivíduos, é lógico que um assunto tão complexo como esse requer que você paute-se em outros também. Mas vai um texto aqui, Deuteronômio capítulo 4, versículo de número 27, quando diz: E o Senhor Deus, ó o que disse Deus, e o Senhor Deus, ação do mesmo, vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações, as quais o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a deuses que são obra de mãos humanas, madeira e pedra, que não veem, não ouvem, nem comem, nem cheiram. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma, quando estiverdes em angústia. E todas essas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Gente, vamos lá. Que essa palavra é verdadeira, não tenhamos dúvida pela veracidade, na autenticidade daquele que a falou, o próprio Deus. Então, se está na boca de Moisés, é porque já esteve na boca de Deus. Você sabe disso. A profecia é a história contada antes do tempo. Então, você crê na veracidade desse texto. Esse texto está direcionado a quem? O cumprimento desse texto, o próprio texto diz que é uma profecia temporal, ela vai cumprindo-se, Deus vai predizendo. A história de quem se enquadra aqui? Da igreja, do mundo ou de Israel? Israel. 1 Tessalonicenses fala de 3 manifestações de Deus. Capítulo 4, verso 16. O mesmo Senhor descerá do céu com grande alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. São 3 manifestações. Para quem são essas 3 manifestações? Para 3 grupos de pessoas. Não deis escândalos, 1 Coríntios 10, 32. Nem a gentios, nem a judeus, e ao terceiro grupo, nem a igreja de Deus. Então, desses 3 grupos, para quem essa profecia enquadra-se, encaixa-se? Israel, correto? A nação de Israel. Então você está vendo aqui uma tribulação. E todas as vezes que a Bíblia profeticamente refere-se de um tempo de angústia, em que Deus o Senhor vai atribulá-los, entre aspas, permitir a tribulação em tempos de angústia, de uma maneira generalizada. Não estou falando daquela tribulação, daquela prova pessoal. Jó, Daniel e outros mais, eu, você, prova pessoal. Não, aqui o texto fala generalizadamente, como um todo. E como um todo, em nenhum momento você encontrará uma palavra dessa de juízo, de tribulação, como medida remediativa de Deus para que a igreja volte-se para ele. Você não vai encontrar em nenhum texto bíblico. Todas as vezes que deste cunho, todas as vezes que deste método, você vai encontrar, por exemplo, deixa eu me ajeitar aqui, Jeremias capítulo de número 30, versos 4 a 11, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo de número 12. Então, todas as vezes que você encontrar deste cunho, neste formato, sempre está direcionado a Israel, nunca à igreja. Então, como guardasse a palavra da minha paciência?
Apocalipse 13:10. Então, esse texto é mais um, dentre tantos outros, que corrobora para a ideia que tenho. Então, continuo acreditando, sou aberto a novas opiniões, a novas ideias, mas continuo acreditando piamente no pré-tribulacionismo. Não creio que fomos destinados para a tribulação, mas coletivamente para a glória. Romanos 8:29. Então, fica mais um pensar dentro dessa ideia, e eu sei que existem outras ideias a respeito. Se alguém resolver tecer qualquer tipo de comentário refutando a ideia, sem problema algum, desde que haja respeito, ok? Deus te abençoe, em Cristo Jesus. A minha ideia é sempre somar de algum modo. Volto a repetir, eu creio no pré-tribulacionista, respeito mid e pós, e digo-lhes mais, quem pensa, mid, né, que a igreja passara por um período, fundamentado em Apocalipse 2:10, ou toda a tribulação, não discute-se o fato de que a vinda de Jesus se dará, e sim um tempo dela. Então, todo cristão autêntico crê na vinda de Jesus. A questão é só o tempo, se vai ser antes, durante ou após a grande tribulação. Meu posicionamento continua sendo pré. Quem pensa diferente, respeito. Mas saibam de uma coisa, Jesus voltará. Maranata. O Espírito e a noiva dizem, vem. Quem tem ouvidos, diga, vem. Quem tem ouvidos, ouça, porque o Espírito comunica às igrejas. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.